Bom dia, meu nome é Miller, eu sou de Campinas, represento uma instituição chamada Instituto Jequitibá. Eu queria dizer que eu já fui contemplado, eu imagino, pela fala de todos. Os promotores falaram, a doutora Sandra falou, a sociedade falou, as autoridades. Eu imagino que os temas mais importantes foram abordados. Eu queria só levantar algumas questões pequenas para nós conduzirmos isso, acho que de uma forma um pouco diferente. A questão das alternativas locacionais para um empreendimento desse vulto, elas foram obedecidas? Existem 2, 3 alternativas. Hoje, pelo menos, não se viu nada disso. A questão social, nós já ouvimos aqui, a defesa dos donos das terras. Poucos em troca de muitos, isso significa a minoria. Nós estamos dentro de um prédio da Defensoria Pública, existe um defensor público aqui? 3 promotores e uma procuradora da República. Então, nós precisamos atentar para esses detalhes. Entendeu? O governo não é dono da verdade, não é uma autoridade máxima. A sociedade precisa, sim, ser ouvida. Acho que esse processo, como ele começou, ele tem erro, ele tem equívocos. Tá? Aqui o prefeito de Pedreira, o ex-prefeito, nunca foram procurados, não teve audiência. Isso é bastante preocupante, sim. A questão dos tratamentos de esgotos, que já se falou aqui de uma estação em Pedreira, que tem uma ética e não tem ligação. Essa água vai ser para quem? Para onde vai essa água? É a minha pergunta. Eu moro em Campinas, eu não tenho água. Por que eu não tenho água? Onde está indo a minha água, que é da bacia do Atibaia? Ela está sendo tirada de lá para trazer para São Paulo. São Paulo não fez a lição de casa, não cuidou das suas áreas de preservação, não cuidou das suas nascentes, que alguém citou ali das nascentes. São Paulo foi caprichoso em destruir todo o sistema. Então nós precisamos atentar, porque se nós barrarmos lá em Pedreira e qual é o outro? Amparo. Maravilha, essa água vai para onde? Vai descer o rio? Mas se todo mundo está na beira do rio, para que barrar para depois entregar? Se os rios são caudalosos lá, são bons os rios. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Para onde vai essa água? Vai para Campinas? Vai. Como que vai essa água para Campinas? O Jaguari e o Camanducaí não chegam no município de Campinas, passam vizinhos ali. Vai para Campinas? Vai. Como que essa água vai chegar lá? Vão ter túneis? Vão ter o quê? Não se ouviu falar disso ainda. Então me parece uma coisa assim, existe um estudo todo, mas existe uma preocupação e uma necessidade de impor também. Eu ouvi a conversa de um cidadão da mesa que abandonou agora, com a doutora Sandra em relação ao que é legal, ao que não é legal. Então nós precisamos começar a olhar a legislação ipsiliter. As APPs, alguém falou na apresentação, tem menos 30%, o prefeito de Pedreira tem apoio de algum órgão estadual, federal, para que essas APPs sejam recompostas? Agora vai ter 100 metros de APP em torno do lago. Em torno do lago da represa do Atibaia, o sistema Cantareira, todos os lagos são cuidados? Eu vejo pouca imagem de lá. A primeira coisa que eu acho preocupante é que quando se fala na imprensa, a água do sistema Cantareira não é da região do Atibaia, ele é de São Paulo. Essa questão das áreas de preservação permanente. Quando eu vejo uma foto do Atibaia, você vê o quê? Casa de bacanas na volta da represa, barcos poluindo e aí por diante. Então eu pergunto para os senhores, nós vamos fazer igual nessa outra represa? Não, não vamos fazer igual. Mas por que não fizeram lá? Se São Paulo tivesse cuidado da sua água, todos precisamos de água, foi citado aqui, isso é uma condição sine qua non para conversar. Agora, não adianta tirar de um ou da minoria para dar para a maioria irresponsável. São Paulo foi, sim, ao meu ver, e quero que considerem isso uma posição pessoal, extremamente irresponsável, a cidade de São Paulo com a questão hídrica. Foi. Os governos ninguém fala nas campanhas que a gente está vendo que tem problema de água, é uma maravilha tudo. Então precisamos botar o pé no freio, sim, para não cometer mais injustiças. E essa questão da falta d'água, nós precisamos realmente conversar diferente. A água do sistema Cantareira, ela é prioritariamente de quem? Minha que mora em Campinas ou de alguém que mora em São Paulo? Prioritário. Tem um copo d'água no rio, de quem é? Ela é minha que mora na bacia, que cuido, que zelo por ela? Ou nós vamos ter que entregar essa água para alguém que não cuidou da sua água? Lógico que isso não é tão simples como eu estou falando, mas a comparação para a gente que é cidadão e que ouve as pessoas mais necessitadas e as minorias, nós percebemos isso. Se falou de consórcio, de comitês aqui, várias vezes falou, eu sou senhor, eu sou do PCJ. Qual o PCJ que o senhor é? Do consórcio ou do comitê? Senhor? Consórcio.
Do consórcio. Então, nós temos duas instituições dentro de uma mesma proposta, o comitê e o consórcio. Quem participa do comitê, quem participa do consórcio. Eu já acompanhei alguns trabalhos lá atrás, em 2004, nessa renovação da outorga. De lá para cá, qual é a posição que os ministérios públicos têm em relação a isso? Não foi cumprido quase nada daquela outorga. Eu vou lá no banco e peço um dinheiro. Passou 10 anos e eu, ao invés de pagar quanto, eu aumentei a minha dívida. Aí eu peço mais dinheiro. O banco me dá dinheiro tão facilmente como nós estamos cedendo a água da nossa região para vir para outros lugares ou ir para outros lugares? Como é que no sistema econômico, que é o que está afetando mais, ao meu ver, o sistema social, a questão social, econômica, a questão ambiental, nós precisamos olhar a água como um direito humano, não é um direito de comércio. Há pouco tempo teve em Campinas, lá na Sanasa, uma pessoa que é do Alto Comissariado da ONU para a questão da água. Foi enfática ao falar. A questão da água em São Paulo é uma questão de direitos humanos. Estou falando desse jeito porque eu me acho agredido nos meus direitos. A água é minha, não é a sua que mora aqui. Ainda mais do senhor, um funcionário público que tem a obrigação, de ofício, de preservar, de cuidar e de informar. Nós não temos transparência na negociação dessas questões grandes. Vamos olhar o norte do país, a questão das hidrelétricas, Belo Monte, por exemplo. O que eu ouvi aqui enquanto se falava era isso, nós vamos ter uma pequena Belo Monte, enfiada a goela abaixo, não tem nada que esclareça. Para onde vai a água? Vai para Campinas? Vai por duto ou vai para o chafariz? Como que nós vamos admitir conversar isso? A doutora Sandra acho que foi muito feliz. Para tudo, vamos botar o pé no chão. Eu imagino que isso é uma coisa, se eu estivesse no lugar dos senhores, eu me sentiria, primeiro, irresponsável com isso, e segundo, em risco. Como é que eu vou tocar uma coisa que está todo mundo falando que está errado? Os senhores são donos da verdade, não houve ninguém, aí naquele cidadão que se afastou. Quando a senhora aqui falou alguma coisa orientando o cidadão, é assim que a gente vê nesses conselhos, nesses consórcios, nesses comitês. O povo não tem vez, não tem vez. Abriu a boca, está atrapalhando, está incomodando. Quando nós não tivermos mais água, aí nós vamos dizer quem que atrapalhou a nossa vida, quem que atrapalhou o senhor que planta lá. Muito obrigado. Boa tarde.